Oi, oi, tudo Tudo bom? bem? Desculpa, a gente estava terminando uma outra reuniãozinha. Ah, sem problemas, sem problemas. A gente estava aqui batendo papo, tava rolando um bolão de quando é que a quarentena vai acabar. Já falaram junho, ou eu tava contando que ontem me falaram sobre outubro, quer participar? Que dia que você, que mês que você chuta? Nossa, depois dessa eu acho que eu vou ficar até calada. Aqui a gente estava com reais expectativas de maio, mas eu acho que não vai rolar, não. É, maio, também gostaria muito que fosse maio, mas estou cada vez mais distante dessa crença. Eu também. Eu tenho um desejo pessoal, e aí entra a nossa parte egoísta, porque tecnicamente eu casaria em agosto, ou vou casar, vamos pensar assim. Então, também sou diretamente impactada por quanto tempo essa quarentena dura. Mas vamos lá. O que tiver que ser, vai ser, a gente vai sair do outro lado. É isso. Não, vai dar certo, Kaká. Vai dar certo. Pensamento Tá? positivo, né? Não, tô super, vai super. É isso. Kaká, vamos começar então. Primeiro, muitíssimo bem-vinda, né? Obrigado Obrigada. por nos dar esse tempinho aqui seu, da sua agenda, no meio dessas suas reuniões todas e dessas calls, né, infinitas que passaram a ser, e eu imagino que a sua vida também passou a ser assim. Para falar um pouquinho, né, conversar um pouquinho sobre propósito, sobre desenvolvimento de pessoa, mas primeiro eu queria que você se apresentasse rapidinho, desse um bom dia pro pessoal aqui e contasse um pouquinho de quem é você, o que que você faz. Combinado. Deixa eu só fazer uma pergunta, que meu fone descarregou. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu tô sem o fone. Eu estou escutando super bem. Ah, Acho então, que, pessoal, se precisar de qualquer coisa, mandem aqui nos comentários e a gente isso. Tá resolve. ali carregando, então qualquer coisa ele carrega rápido, eu corro lá e pego. Tá ótimo. É, mas vamos lá, bom dia pessoal, bom dia Rafa. Quero agradecer super também o convite. Eu adoro compartilhar experiências, conhecimento, aprender um pouco também com as pessoas, ver as perguntas que vêm, que estão aí. Então, para mim é sempre super prazeroso. Então, eu faço isso com muito gosto. Então, estou disponível aí sempre que precisarem. E ainda mais para falar de um tema que é tão gostoso. Mas para me apresentar, então, eu sou Clarissa Schmidt, Kaká, para os íntimos, então vocês podem me chamar de Kaká. E eu sou diretora de gestão da UIS. A UIS, para quem não conhece ou não conhece ainda, é uma empresa de seguros, de gestão de canais de distribuição de seguros e produtos financeiros, né? A gente fica em Brasília, porque hoje nosso principal cliente é o Banco Caixa Econômica, onde a gente tem a venda de seguro do balcão da Caixa Econômica. Então, então esse é o nosso principal banco, e até por isso a gente está em Brasília. Mas a gente não se resume a isso. Na verdade, a gente hoje tem mais de 8 unidades de negócio, e as nossas unidades de negócio são todas pautadas por canais. Então, a gente tem um canal B2B de venda de seguros de grandes riscos, um canal de atendimento telefônico, um canal de pós-venda. Então, somos mais de 2.500 colaboradores aí na UIS, espalhados pelo Brasil inteiro, mais de 400 municípios. A gente está literalmente do Oiapoque ao Chuí. Então, temos um desafio também já natural da distância para a gente. Então, a gente, querendo ou não, está um pouco à frente por estar acostumado a fazer algumas coisas à distância. Mas em Brasília a gente tem cerca de 1.000 colaboradores. Então, a gente ainda está aprendendo também. Legal. Muito massa. É engraçado, né? Eu acho que você falando da Wiz, eu acho que uma das coisas mais engraçadas assim que eu sempre achei é que as pessoas conhecem pouco a Wiz, né? É uma empresa tão grande, como você falou, tá em todos os estados, tá em tantos lugares e é uma empresa tão legal, eu que conheço, e as pessoas Obrigada. acabam conhecendo pouco. E a gente vai falar um pouquinho sobre a Wiz, né? Porque é esse desenvolver pessoas como propósito, né? E que é uma das partes que eu acho mais incríveis, mais legais disso tudo.
Então acho que a gente já pode entrar direto nesse tema, assim. Como que uma empresa tão grande olha para os seus colaboradores, para o pessoal que está lá dentro, e mais do que isso, né? Fala que desenvolver essas pessoas faz parte do seu propósito, né? E quer estar realmente ligado, é uma métrica de sucesso da empresa, de uma empresa tão grande. Como é que é isso, Cacá? Deixa eu só fazer um ponto antes sobre o que você comentou de não conhecerem a WIS. De fato, aí até 2017, quando a gente era par corretor e passou a ser WIS, a gente não tinha uma estratégia de marca a mercado, realmente a gente ficava no background, e foi uma estratégia que veio junto com a reformulação de marca. Eu falo que a nossa reformulação de marca, ela não foi só um name, ela tem toda uma estratégia, uma questão de cultura corporativa por trás. Então, passou aí, então a gente tem aí fazendo 3 anos de aniversário do nome Wiz, e aí ficando ainda mais forte. Mas realmente é muito curioso. E como a gente está expandindo muito, contratando muito, quando a gente abriu, por exemplo, agora uma unidade que é de grandes riscos, né, de assuntos específicos, e a gente pegou gente do mercado de corretores, de alguns concorrentes nossos de grandes corretoras, que falavam, cara, como que a gente nunca tinha ouvido falar da Wiz? Assim, dentro dos próprios concorrentes. E as pessoas encantadas, assim. Então, é algo que a gente está conquistando. E, por outro lado, é natural, falando de mercado, porque a gente fala de seguro. E o brasileiro, ele não tem uma cultura de seguros forte ainda, né? Então, a métrica de seguros é o percentual do PIB. Quando você fala de de países de primeiro mundo, esse percentual varia aí entre 10, em alguns lugares 15, a gente tem Taiwan que tem 17, 18% do PIB vindo do mercado de seguros, e no Brasil a gente tem 4%. Então, existe também uma questão cultural, as pessoas não entendem quem é a corretora, quem é a seguradora, não sabem a quantidade de seguros, então é natural que não seja falado, assim, mas por isso que a gente tem uma estratégia de marca empregadora também tão forte, né? Porque a gente precisa atrair pessoas para trabalharem no mercado que não é tão conhecido. Mas sim, somos muito grandes, assim, alguns números, a gente tem mais de 700 milhões de faturamento, mais de 2.500 colaboradores, estamos espalhados em mais de 400 municípios. Então, a gente é uma empresa em constante crescimento. Então, é uma empresa listada em bolsa, né? Então, quando você está listado em bolsa, você tem todo um modelo de governança específico de reporte para a CVM. Então, a gente realmente tem parrudo nesse sentido. Assim, bem legal. Mas, até para falar então um pouquinho sobre desenvolvimento, é muito curioso a forma como a gente chegou em desenvolvimento, é o nosso propósito, né? Porque o que acontece? Lá em 2017, como eu citei, a gente teve todo o lançamento da marca Wiz, né? E quando você faz o lançamento de uma marca, vem a parte de estratégia, vem a parte do name, e vem uma parte também muito forte de cultura corporativa, quando você fala de missão, de visão e de valores. Isso vem muito forte. Então, a gente tocou. No início do ano passado, 2 anos depois, né, em 2019, quando eu cheguei, a gente fez uma reformulação, porque a empresa é muito viva, já tinha algumas coisas daquela plataforma de marca que não eram referentes a gente, ou precisava ter um ajuste ou outro, que é natural, né? Porque a cultura também vai mudando e você precisa ajustar. E aí a gente fez alguns ajustes na nossa plataforma como um todo, assim, de como a gente se comunica, em termos de posicionamento, em termos de discurso para o cliente, em termos de missão, visão, valores, alguns ajustes que a gente precisou fazer à luz de uma nova WIS que a gente estava vivendo. Até então a gente não era. Faz parte de uma revisão da plataforma que precisa acontecer. E aí foi quando eu cheguei, eu falei, cara, a gente não tem um propósito assim, né? Então, o propósito é algo que, enquanto marca empregadora, é importante, mas não só como marca empregadora. Propósito, a gente fala de 3 pilares, né? Que é negócio e sociedade e pessoas. Então, como que a gente consegue falar com o público, com o nosso público, falar com a sociedade, falar sobre o nosso negócio? E aí a gente começou um trabalho de realmente investir em ter um propósito, né? Geralmente esse trabalho a gente faz muito em diretoria também, a diretoria como um todo contribui. E a gente começou a pegar a proposta de outras empresas para se inspirar. Foi uma grande frustração,
porque a gente pegou da Havaianas, era levar a alegria de viver ao brasileiro. Maravilhoso. Tipo, super aspiracional. Pegamos e que faz sentido para o negócio e para a Sim, sociedade. total. Quando a gente fala ali do Guia Bolsa, eu não vou saber detalhes, né? Mas sobre equilibrar a vida financeira do brasileiro. A gente viu IBM, Itaú, todos muito aspiracionais e muito fazendo sentido com o negócio. E a gente pegou e falou, putz, a gente vende seguro. Vamos lá, dar uma brochada, né? Como é que a gente pode fazer um propósito aspiracional vendendo seguro? E digo mais, o que acontece quando você vende seguro, né? Que nós somos, na verdade, o canal de distribuição. O produto, ele é da seguradora. Então, eu não posso nem afirmar do tipo, eu vou trazer um equilíbrio econômico ou evitar uma perda financeira ao brasileiro. Por quê? Porque a decisão de pagamento de um sinistro, de validação da indenização, ela não é nossa, ela é da É seguradora. da seguradora. Então, a gente falou, nem isso eu posso prometer, né? Então, a gente ficou ali naquele impasse de como é que a gente vai fazer isso. E a gente parou para se perguntar qual era o motivo pelo qual a gente, de fato, acordava todo dia e ia trabalhar. E a gente se deu conta que a gente acordava todo dia e ia trabalhar para formar nossos times, para ter pessoas melhores com a gente. Por quê? A Wiz, ela não tem grandes ativos imobiliários, imóveis, a gente não tem, os nossos escritórios são alugados, a gente não tem indústria, né? A gente não tem fábrica, a gente não tem esses ativos tangíveis, CAPEX. O nosso principal ativo são pessoas. Pessoas é onde a gente investe, porque uma vez que pessoas, vamos de novo, o nosso negócio é ser a gestora de canais de distribuição de seguros e produtos financeiros. A venda do produto e serviço financeiro, ela é feita por pessoas. Ah, Cacá, mas o digital tá super aí, tá crescendo. Sim, temos nossa linha B2 Digital, que olha super para o digital. A gente tem várias iniciativas digitais, mas a tecnologia, ela é um aliado para a gente chegar ao nosso objetivo. A gente usa a tecnologia para nos ajudar a crescer mais rápido. Ela não é o nosso objetivo fim. E outra, você quando compra alguma coisa pela internet, tem alguém por trás. Tem alguém por trás que responde um chat, tem alguém por trás que, se for um chatbot, alimenta a inteligência daquele chatbot. Então, sempre são pessoas em última linha. E aí, voltando à questão de cultura do brasileiro, o brasileiro, por não ter a cultura de seguros, também ainda se sente muito seguro de comprar seguros de forma digital. Não é um produto fácil de se comprar. Você não entra na Americanas e compra um aspirador de pó vertical muito fácil, porque eu vou falar aspirador de pó, porque tá na moda, tá todo mundo querendo aspirador de pó nesse momento. Eu tentei comprar e ele dobrou o preço, entendeu? A inflação desse momento. Aspirador de pó é aquele robozinho. E o robozinho. O seguro não, a pessoa não entende do que é aquilo. As nomenclaturas são difíceis. Você vai comprar e tem que dizer o que é o prêmio, qual é a tabela. Vou falar de um seguro de auto, que é o mais comum. O que é responsabilidade civil, o que é APP por passageiros. Fica muito complexo. Então, mais uma vez, voltando, os nossos ativos e como a gente vende é por meio de pessoas. Então, a gente ia trabalhar todo dia para ter um time cada vez melhor, né? Para ter um time cada vez mais desenvolvido, para que possa nos ajudar ao alcance do nosso objetivo final de venda. E a gente se deu conta que, cara, talvez esse seja o nosso papel, de estimular o desenvolvimento das pessoas, que é o nosso propósito, né? Estimular o desenvolvimento das pessoas para uma sociedade cada vez melhor. Porque a partir do momento que eu formo, eu tenho profissionais mais preparados para o mercado. E aí tem o meu trabalho enquanto diretora de gente, enquanto toda a liderança da UIS, de que a UIS seja o melhor lugar para essa pessoa ficar. E se essa pessoa também não quiser, ou se não fizer parte do objetivo de carreira dela, seguir na UIS, aqui a gente tenha carimbado o currículo dela como uma pessoa que pode trabalhar em qualquer lugar. Então, esse é o nosso objetivo, né? Até passei por isso recentemente, contei essa semana, acho que foi num grupo interno nosso, que uma pessoa do meu time, que é um talento, grande paixão, Bruno, se estiver aí, ele pediu desligamento essa semana, com vários planos para ele. E quando ele me falou, eu não conseguia nem questioná-lo. Porque o que acontece? O Bruno, ele é engenheiro elétrico ou eletricista, né? Tem essa discussão, engenheiro eletricista. E ele gostava muito de pessoas, por isso ele veio para a área de pessoas. Ele era o grande meu cara de número,
né? E aí a gente... só que o sonho dele era voltar para o mercado de energia elétrica, de alguma maneira. E ele foi convidado para ser head de uma startup de energia elétrica. Sim, tudo que ele sempre quis. A experiência de WIS permitiu que ele pulasse para uma cadeira de head de uma operação de uma startup. Quando ele me falou, eu não pude ficar diferente do que feliz. Né? Isso é uma coisa que a gente tem muito na WIS. Faz parte do propósito dele. Que bom que ele me contribuiu muito para a WIS enquanto ele esteve aqui. Demais, enquanto ele está, porque ele ainda não foi embora. Que bom que ele contribuiu, que ele vai continuar contribuindo e que ele também vai poder ir atrás do sonho dele. Né? A gente veio as pessoas vieram de alguns mercados que carimbam muito o currículo da pessoa. Por exemplo, eu vim de Ambev, né? Ambev é aquela coisa. Eu lembro quando eu fui me inscrever no MBA executivo, a pessoa viu meu currículo, falou assim: não, você foi Ambev, não precisa nem fazer entrevista, assim. Então a gente quer que a UI seja isso para as pessoas também. E os gestores têm muito isso. E quando a gente forma uma pessoa, a gente não forma para perder para o mercado. A gente forma para dentro de casa, né? Sim, e mais uma vez, o nosso trabalho é que ela esteja tão boa e que queira continuar por causa de outras coisas que a gente precisa trabalhar. Então foi assim como a gente chegou nesse propósito. Tem uma frase conhecida, não sei quem já ouviu, que é uma discussão entre o CFO e o CHRO, né? O diretor financeiro e o diretor de gente. Que o CFO fala assim: mas se a gente vai gastar... não é aqui, tá? Mas é uma frase. A gente vai gastar esse tanto de dinheiro treinando pessoas, e se elas forem embora? E aí o diretor de gente fala: e se elas ficarem? Então, acho que esse é o ponto. E se elas ficarem? Então, a gente tem muito esse desenvolvimento aqui. Está muito na veia. As pessoas valorizam a UIS por isso, né? Então, é algo que você vê constantemente nas pesquisas. Por mais que a gente... Não necessariamente a gente se posiciona como outlier em pagamento de salários, ou com alguns outros benefícios que algumas pessoas valorizam. É por isso que a gente tem a geração de valor para o funcionário, porque tem que ver o que casa. Mas o desenvolvimento é algo que valoriza muito. A gente tem uma super universidade corporativa, que é a WISIT, que tem um trabalho incrível frente a isso. A gente proporciona muito desenvolvimento para o nosso time e a gente acredita que é assim que a gente vai chegar no resultado que a gente quer. Legal. Cacá, tem uma coisa que você falou que eu queria até puxar, porque eu imagino que seja um desafio para a maior parte das empresas, que é exatamente essa diferença de visão quando muitas vezes o pessoal do dinheiro, né, a galera que está olhando mais para a grana, não percebe que investir no desenvolvimento das pessoas é um investimento, encara como custo, né? E aí, isso eu acho que é uma visão talvez meio antiga, meio da administração antiga, né? Que a gente ainda tem muito presente nas nossas organizações hoje em dia, né? E por mais que outras pessoas estejam vendo de uma maneira diferente, ainda é uma barreira que a gente tem que desconstruir, né? Alguém comentou aqui que tem muito gestor que não quer treinar os seus funcionários, os colaboradores, com medo de que eles saiam e aí vai ser um gasto grande e desnecessário. Como que é quebrar essa barreira? Como que é muitas vezes lidar com essas visões diferentes e começar a construir essa visão de futuro, de desenvolvimento, uma visão mais nova? Uhum. Não, sim, é difícil, mas eu confesso que na UIS a gente tem muito esse privilégio. Eu acho que isso muito parte também do nosso CEO, Everton, que ele é muito comprado com essa ideia, e isso ajuda, né? Ele não é uma pessoa que vê a linha de treinamento orçada em 1 milhão e dá um pulo da cadeira. Muito pelo contrário, ele quer ver os detalhes, quer questionar, se for o caso, colocar uma coisa a mais. Isso ajuda. Quando vem da alta liderança, ajuda demais. Mas não adianta só vir e ninguém mais também comprar a ideia. Felizmente, nossos gestores são muito alinhados à nossa cultura. Então, o fato de colocar isso em propósito, o fato de colocar isso no nosso EVP, porque a gente também tem um EVP que, entre outras coisas, fala de desenvolvimento. Para quem não sabe, EVP é o Employee Value Proposition, então a proposta de valor para o empregado. Então, isso ajuda a gente fomentar a cultura. Mas a gente tem alguns programas dentro da UIS que ajudam muito a gente a reforçar
o que a gente espera de um líder UIS, né? A gente tem um programa que chama Gestor Best, que todos os gestores participam, onde a gente consegue, nesse programa, colocar ações que a gente espera. Qual o objetivo desse programa? A gente fala, ser o líder na UIS, ele tem que ser uma opção, ele não tem que ser uma falta de opção, e é isso que a gente espera de um líder UIS. Por quê? A liderança em cada empresa pode ser diferente. Tem alguma liderança numa empresa que é meta a qualquer custo, não importa os meios. Na outra pessoas a qualquer custo, não importa os fins. Tem, né? Tem dos mais variados tipos, mas a gente construir uma maneira de contar o que a gente espera desse líder, né? Então, a gente espera que seja um líder que desenvolve pessoas, um líder que trabalha com colaboração, que cuida do time, que alcance resultados. Então, tem uma série de fatores. A gente tem uma página onde tem todos esses itens, só que a gente gamificou esse modelo. Legal. Então, o que a gente fez? Isso é o que a gente espera. Tem uma página, todos os itens, a pessoa pode ler, tem exemplo, tem as trilhas na Wizit, que é a nossa universidade corporativa, mais uma vez, onde ele pode fazer uma trilha atrelada ao comportamento de líder que a gente valoriza. Só que a gente conquistou muito espaço quando a gente gamificou. Então, qual é a nossa gamificação disso? A gente dá selos, são 14 selos, são o que a gente chama de selos, são como se fossem badges que ele alcança. São 14, 7 vindos da pesquisa que a gente faz com o time dele, que é uma pesquisa chamada Pesquisa BOSS, que é um acrônimo, que é Bora Ouvir Sua Satisfação. Assim como o BEST é Bora Engajar Seu Time, é tudo acrônimo aqui. Então, a pesquisa BOSS é com o time sobre o líder. Não é uma pesquisa de clima, é uma pesquisa sobre aquela liderança. Essa pesquisa, ela traz 7 selos de comportamentos, do mais variado, se dá feedback, se investe no desenvolvimento do time, se é aberto, se segue as regras de ética e compliance, tem várias. E tem 7 selos que a gente chama de selos de ação, que são selos que efetivamente o gestor precisa colocar em prática, tá? Então, depende muito da realidade. Os selos de ação, eles alteram de acordo com cada unidade de negócio. Nossa, porque tem uma unidade que sofre talvez com um banco de horas, que nunca é ajustada, ela vai precisar colocar um selo sobre o banco de horas. Outra com férias que não são lançadas nos sistemas. Tem algumas coisas um pouco mais operacionais, mas tem também ações que a gente incentiva. E um desses selos que é para todas as unidades é o selo de desenvolvimento, que ele é médio de horas investidas do time dele na universidade corporativa. Na verdade, a nossa universidade corporativa, ela também é gamificada, eu vou chegar lá porque ajuda. Então, ela tem os LAMPs, que são as moedas, né? Então, o gestor tem que ter uma média de 2.400 LAMPs por colaborador até o fim do ano. E aí, ele precisa incentivar que o colaborador dele também invista no autodesenvolvimento. E aí entra, porque no começo, por exemplo, a gente tinha um problema, eu vou falar lá atrás, dos gestores se incomodarem porque passavam na mesa do colaborador e ele estava na universidade corporativa. Do tipo, Entendi. Você está perdendo tempo, faz isso depois, horário de trabalho. Então, a gente foi ajustando aos poucos, né? E assim, hoje a métrica, a gente lançou há um mês as novas métricas e todo mundo falou, a gente subiu muito a métrica da universidade corporativa, uma vez que faz parte do nosso propósito. Então, essa forma de gamificar, ela ajuda muito a você gerar o comportamento que você espera. Porque aí os gestores ficam, eu quero ter o selo. No final do ano, são 14 selos. Quem tem 12 ou mais ganha um PIN de gestor best. E aí as pessoas querem correr atrás, querem ter o PIN no crachá. Então, tudo isso você motiva a mudança de comportamento. Então, ajudou bastante a gente. Que massa. E tem um aspecto da universidade corporativa, não sei se você quer perguntar, eu falo demais. Da gamificação Não, Cacá, da fica à universidade. vontade. O show é todo seu. Pode deixar que, se eu tiver uma pergunta que tá me comendo por dentro aqui, pode deixar Você me que fala. eu coloco para Acho que fora. tá meio escuro, peraí. Tem uma outra... A nossa universidade corporativa... Mudou nada. A nossa universidade corporativa também, ela foi gamificada e ela ajuda muito, assim. Qual foi a nossa sacada na universidade corporativa? Foi um grande diferencial. Foi também a gamificação. Então, o que acontece? A pessoa, quando ela entra na universidade, ela faz um curso que está numa trilha. Se ela compartilha algum conteúdo que seja, né, que passe pela curadoria e seja divulgado. Se ela ministra algum curso, os nossos vídeos, eles podem também fazer cursos e disponibilizar na universidade corporativa. Tudo isso faz como ele ganha LAMPs, que é a nossa moeda.
Então, ele ganha lembres por várias situações. Até mesmo se ele tem algum curso obrigatório, como um curso de compliance ou um curso de integração que ele precisa fazer, ele ganha lembres por aquilo. E o que ele faz com esses lembres? Ele tem a Lamp Store, que é onde ele troca os lembres, tem uma lojinha. Só que essa lojinha também é toda de desenvolvimento. Então, ele pode fazer algum curso, ele pode comprar livros, ele pode... a gente tem... Às vezes a gente coloca Kindle, Kindle acaba em 1 segundo. Kindle para incentivar a leitura. Então, ele compra isso e troca por mais... Então, assim, ele ganha lentes com desenvolvimento e ele troca isso por mais desenvolvimento. E é Se muito desenvolve interessante a que os partir. próprios... E os próprios users já provocam, falam, pelo amor de Deus, coloca esse curso aqui, tá muito caro na Lamp Store. E aí a gente coloca lá na Lamp Store. Tem um outro programa dentro que chama o Visit Mais, onde as pessoas pedem alguns cursos e aí metade ele compra com... Ele pode comprar com os lentes dele, a outra metade é o Banca. Então tem várias formas e todo mundo incentiva muito, assim. Outra forma, cursos externos, se ele faz, e aí ele tem um certificadozinho, tantas horas, ele pode subir na plataforma e isso também gera lentes para ele. Então, é Legal. desenvolvimento gerando desenvolvimento. Isso engaja muito também o nosso time. Legal. Sobre os cursos externos, a Nara tinha acabado de perguntar aqui, você já respondeu que conta também, né? Também existe essa possibilidade. E eu acho muito, muito legal porque, como você falou, vai alimentando a roda, né? E aí as pessoas se desenvolvem e tem mais vontade de desenvolver porque tem um monte de produto, um monte de coisa lá, muito legal. E me acendeu uma luzinha aqui na cabeça sobre a importância de se comprometer com as ferramentas, né? De ter as ferramentas para isso, de desenvolver as ferramentas para isso, né? E sempre se comprometer com isso, né? Então você falou que tá no propósito da empresa, que tá em vários lugares, tem a universidade da UIS para fazer isso, mas tá na meta do gestor, tá na meta do liderado, né? Então me chamou bastante a atenção como tá em todos os lugares, está realmente muito presente, já que é um propósito da empresa, ele tem que estar presente, tem que ter ferramenta para isso, né? Exatamente. Não adianta você lançar e não dar o suporte, né? Então, a gente pensa em fechar essa cadeia de como a gente dá todo o suporte para que, de fato, as pessoas possam investir no desenvolvimento delas mesmas e o gestor no desenvolvimento do time e dele mesmo, obviamente. Lógico. Pô, que legal. E tem uma pergunta aqui que eu acho interessante também, eu estava querendo perguntar, mas a Nath Ponce aqui, ó, perguntou como mudar a cultura da gerência média de uma empresa que não surgiu no digital e que ainda está nessa transição. Tem um caminhozinho para ajudar aquelas empresas que ainda estão começando com isso tudo? Oi, Nath! Conheço a Nath, tudo bem? Vamos lá. Mudança de cultura, ela nunca é fácil, né? A UIS mesmo, na verdade, a gente tem 46 anos. Né? A gente parece super jovem, mas nós temos 46 anos e ao longo desses 46 anos, pessoas foram, pessoas ficaram, porque muita gente não se adapta mesmo à cultura. A gente mesmo, quando fez a virada para o digital, quando a gente começou a trabalhar por squads, muita gente do time de tecnologia não se adaptou. E tá tudo bem, assim, você só precisa ter consciência que no momento que você quer fazer uma adaptação de cultura, tem pessoas que não vão se adaptar e talvez elas vão sair. Ah, mas eu tô no universo onde as pessoas não saem. Por exemplo, um órgão público, né? As pessoas não vão sair. Como é que a gente faz? Eu acredito muito nesses modelos gamificados para gerar comportamento mesmo, como eu falei aqui. Então, na verdade, isso tem que ser muito dito de cima para baixo. Se isso não vem de cima para baixo, a média liderança não vai comprar. Mesmo que isso venha de baixo para cima. Aqui na UIS a gente teve já mudanças culturais que vieram de baixo para cima. Mas eu acho que porque a gente tem um time muito empoderado e um time que compra muito, veste a camisa e ele vai subindo a barra. Um exemplo mesmo foi a pesquisa Boss. Essa pesquisa do Gestor Veste. Quando a gente lançou, os gestores ficavam super inseguros. Assim, nossa, meu time vai me avaliar. À luz dessas questões, se incomodaram. Mas
o time mesmo gostou tanto e foi tão honesto nas respostas que os gestores acabaram aceitando. Esse é um exemplo de baixo para cima. Mas não é o natural é vir de cima para baixo. Então, a alta liderança ela tem que estar muito comprada que aquilo é importante, porque não adianta querer mudar um comportamento da média gerência se a alta liderança não estiver comprada, porque vai ficar realmente uma conversa de maluco. Tem que ter pessoas que estão ali incentivando aquele comportamento sempre. E aí, beleza, a alta liderança faz super bem, mas entra por aqui e sai por aqui. Eu acho que esse modelo de gamificação ajuda a criar comportamentos. E a gamificação, tá, gente? Não é nada que você tem que ter um super sistema que calcula automaticamente. A gamificação ela pode ser no Excel. Vou falar dos nossos selos. A gente tem 14 selos, calcula no Excel se a pessoa atingiu, se não atingiu e divulga bonitinho. A gente fez uma logozinha e divulga aquilo numa página. Ela não precisa, a gente tem um sistema, mas ela não precisa ser uma coisa que inclusive é de um parceiro de vocês. Mas eu estou dizendo assim, para quem não tem condição de investir num sistema, tem como fazer. A gamificação ela não é só a tecnologia da gamificação, ela é o mindset por meio da gamificação, que é você Legal. gerar comportamento e gerar mudança de comportamento também. Legal. Não sei se eu respondi. Acho que sim. Aí, ó, falou tudo. Todos precisam estar alinhados, é isso. Mas de novo, tem um detalhe aqui que você falou e que eu confesso que eu sempre escuto você falando e eu concordo demais, que é sobre como tecnologia tem que facilitar os processos humanos, né? Sobre como a tecnologia, que cada vez é mais presente nas nossas vidas, na verdade tem que facilitar o lado humano, né? E trabalhar para o humano, né? Então faz todo sentido, Cacá. E tem aquela velha frase que a gente tem que usar a tecnologia também para que ela faça para que a gente possa fazer coisas que só os seres humanos podem fazer. Total. Né? É isso. Legal. Cacá, deixa eu te fazer uma pergunta. Agora, olhando para esses nossos tempos mais recentes, né? Como que é desenvolver as pessoas quando você está distante, né? Você está mais distante. Eu sei que vocês têm isso, porque vocês estão super espalhados pelo país, mas assim, em uma circunstância tão diferente, tão estranha, né? Que nem essa pandemia está fazendo com que a gente viva. Como que é isso? Como que é estar próximo do time, desenvolver o time, coordenar tudo isso em tantos lugares diferentes? Como que tem sido? Na verdade, esse por si só não era um desafio para a gente, pelo seguinte, a nossa universidade corporativa ela tem uma plataforma toda online que facilita e sempre facilitou. Até como eu falei, a gente tem 1.100 pessoas que estão espalhadas pelo Brasil. Então, ela já eles não param, as apurações são mensais. Então, essa cultura, isso não mudou pelo remoto. O que mudou para a gente? O que mudou para a gente efetivamente? A gente tinha todo um roadmap de ações que a gente ia fazer com a Wizit, que a gente precisou readaptar. Então, por exemplo, assim que começou a pandemia, a gente tinha lá, ia ter treinamento disso, daquilo, outro. Primeiro, a gente precisou jogar tudo para o digital. Né? Porque a gente não ia poder fazer mais treinamento presencial. Então, como que a gente adapta para o digital? Esse treinamento aqui não dá para adaptar para o digital especificamente, e aí a gente vai segurar ele, congelar, fazer alguma outra coisa no lugar para poder seguir a vida. A gente tem um projeto que é o Stalks, que a gente tem um mês a cada 2 meses. São vários assuntos que a gente troca, a gente tem convidado externo, a liderança participa, né, para falar de assuntos com o nosso colaborador. Vamos fazer uma versão digital. Mas pelo fato da gente já estar fazendo tanta coisa digital, isso ajuda muito a gente. Obviamente, ter tecnologia para isso ajudou. Então, a gente tem o Conexão Wizards, é uma fala do nosso diretor, do nosso CEO, todo mês com um time. A gente fazia presencial em Brasília e remotamente para as outras cidades. Agora a gente faz remotamente para todo mundo. A nossa ferramenta, que é o Microsoft Teams, a nossa ferramenta permite que a gente faça um ao vivo com todo mundo. Então, tem essa tecnologia para ajudar. E muda um pouco esse roadmap. Então, por exemplo,
logo na primeira semana do home office, a gente lançou o Em Casa com a Wizit. Por quê? Legal. As pessoas precisavam passar a ter uma outra relação com essa Wizit. Então, a gente lançou o Em Casa com a Wizit, que é toda segunda-feira às 10 da manhã. E aí, o mês de abril inteiro, cada semana é um assunto, e o assunto relacionado ao tempo que a gente está vivendo. Então, se você perguntasse há um mês atrás, né, de aqui, 16, 15 de março, a gente estava em meados de ir para o home office, a gente não tinha esse programa, não tinha nada disso pensado. Mas a gente precisa se reinventar. Então, a gente lançou, pegou os palestrantes externos para falar sobre os temas. E aí são temas de negócios, de pessoas. A gente tem tanto como lidar com stakeholders e clientes por vídeo. Vai ter uma sessão sobre isso. Até como manter a saúde mental. Fizemos um outro dia uma aula de Pilates online. Então, a gente busca vários aspectos importantes desse momento de Covid e lançou esse Em Casa com a Wizit. A gente teve até outro dia, a gente fez um happy hour numa sexta-feira à noite, virtual, contratou um músico. Então, tem vários aspectos que a gente estuda no Em Casa com a Wizit para que a pessoa saiba também que ela pode contar com a universidade corporativa e no desenvolvimento dela nesse novo momento. Então, esses programas ajudam muito a refrescar a memória que eles podem continuar contando com as ferramentas que a gente tem para desenvolvimento. E, na verdade, tem um dado curioso. Os nossos acessos na Wizit cresceram 200, 400% na primeira semana de home office. 400% os acessos. Então, as pessoas passaram até a usar mais a universidade corporativa por isso. Pô, que legal. É um sinal de que a ferramenta funciona, né? Você vê que a adesão, assim, ó, lógico que tem a praticidade de poder acessar de casa e tudo mais, mas é um indicativo claro de que a ferramenta engaja, funciona, né? Exatamente. Que legal. Falando sobre... teve uma pergunta aqui, você falou sobre o programa na aula de yoga e tudo mais. Qualidade de vida, desenvolvimento de pessoas dentro do ambiente de trabalho. Como que funciona essa parte da qualidade de vida emocional, física, que também é uma questão que está explodindo, né? Ansiedade lá no alto, né? Nessa época de quarentena. Qual é o papel disso tudo? O que vocês fazem? Não, acho que a gente e a liderança, nós temos papéis extremamente importantes sobre isso. Até na terça-feira a gente teve reunião de diretoria, a gente falou de alguns aspectos. Precisa ter algumas mudanças de comportamento naturais. Isso também tem que vir muito da liderança. Então, a gente deu várias dicas para a liderança de como conduzir esses times remotamente, porque, de fato, apesar de uma unidade nossa ser remota de forma geral, nós estávamos todos acostumados com isso. Então, a gente tem feito treinamentos sobre como fazer a gestão de times remotos, que é importante, e a gestão de times remotos perpassa naturalmente por cuidar da saúde mental desse time. E aí, além disso, a gente tá. Então, a gente tem o Em Casa com a Wizit que está falando um pouco de saúde mental. Tem o nosso CEO faz um vídeo 3 vezes na semana, que ele compartilha com todo mundo. Em cada um deles, ele está dando pílulas de como trabalhar em home office e cuidar da saúde mental também. Então, a gente tem feito vários comunicados nessa frente e lançado várias trilhas para isso. Tem uma cartilha que a gente lançou que foi super bacana e fez muito sucesso, que foi uma cartilha em parceria com uma empresa que chama Maternidade nas Empresas, sobre home office com filhos também, que tem sido uma dor para muita gente, na verdade, para todo mundo que tem filho. Não para todo mundo, porque nem todo mundo tem filho, mas todo mundo que tem filho está sofrendo. A gente lançou essa cartilha com dicas super legais de como conciliar isso, mas a gente tem tido um trabalho aí quase que diário de reforçar aspectos nesse sentido para todo mundo, né? A gente tem uma plataforma, na verdade, a WIS tem a plataforma do Gympass, né? Então, o Gympass lançou o Gympass W para as pessoas terem acesso a exercícios, mas foi muito engraçado que, naturalmente, cada área, cada diretoria fez os seus próprios movimentos também de exercícios em time, de como
como lidar. Teve um que tem um grupo no Teams, e aí todo dia todo mundo tem que dizer, sei lá, quantas calorias queimou. Tem um outro que é um grupo de corrida virtual. Eu fiz com o meu time, por exemplo, a gente contratou um personal que dá aula pra gente terça e quinta, 8 horas da manhã. Então, as pessoas também, de forma geral, a liderança se engajou muito com esse cuidado de cuidar da saúde mental do time. Outra coisa que é muito importante, transparência. A gente tem sido muito transparente com o nosso time. Porque essa questão da saúde mental, da ansiedade, do estresse, da insegurança, ela perpassa muito pela insegurança de futuro. Então, desde o dia 1, a gente tem tido comunicações, assim, excessivas até, over communication, porque nesse momento é preciso ter over communication com o nosso time para ser transparente com tudo que a gente decide, tudo que a gente faz, né? Então, por exemplo, a gente explica exatamente que tipo de benefícios a gente vai continuar, que a gente vai cortar, quais são os planos, o que a gente fala de resultado. A gente tem sempre sido muito transparente. Por exemplo, teve um time nosso, que é o time presencial, que a gente precisou suspender o contrato, né? Mas a gente suspendeu pagando todo o salário fixo deles e os benefícios. Então, a gente foi muito transparente do motivo que essa equipe apenas foi suspensa, que as outras equipes não precisavam se preocupar. Toda essa transparência de dizer o que está acontecendo na companhia, ela é muito importante também, porque as pessoas sentem falta de saber, e aí, o que está acontecendo? Eu estou trabalhando aqui na minha casa, mas o que está acontecendo na empresa? Então, a gente está excessivamente com esse over communication para que as pessoas sintam que está tudo fluindo, está tudo bem, continuando, mas num novo modelo de trabalho. Que massa. Isso também é uma coisa que apareceu bastante nas conversas que a gente tem feito sobre a necessidade de comunicação, né, de transparência. O Diego até perguntou, assim, pode falar um pouquinho sobre over communication? Assim, eu acho que o over communication sobre a importância, mas me corrija se eu estiver errado, Kaká, mas eu acho que é estar muito presente, né? Assim, não é no sentido da redundância, né? Mas é de se mostrar presente o tempo todo. Já que a gente não está fisicamente presente, estamos aqui. Lembre que eu estou aqui, né? Eu acho que é alguma coisa assim, né? Exatamente. O over communication é real, porque às vezes a gente tem o sentido. Vamos supor, o nosso comunicado oficial é o @isso, que é um e-mail que a gente dispara para todo mundo, do @isso. Aí, antigamente, falava, chega isso toda hora. Uma coisa é você receber isso toda hora, você está no escritório, onde as pessoas estão ali se falando. Quando você está em casa, as pessoas vibram que chegam isso, falam, lá vem mais informação, que eu estou querendo informação. As pessoas estão desejando ter informação. Então, a importância é porque as pessoas sentirem que tudo continua, sentirem que estão falando com elas, que estão pensando nas dores dela. Então, por exemplo, até para a gente fazer os vídeos do Everton, que é o nosso CEO, que é 3 vezes na semana, a gente pega todos os inputs com os BPs, o time de gente que está nas unidades de negócio. Todos os inputs do tipo, o que está rolando aí nas unidades? Fala hoje um pouquinho sobre o porquê, quando a gente vai voltar. As pessoas estão ansiosas para saber como vai voltar. Tá bom, vamos falar. A gente vai falar que não sabe, mas vamos falar. Não é óbvio. Sim. Nesse momento digital, o óbvio não é óbvio. Na vida real já não é. Na real Com presencial, certeza. né? Com o certeza. óbvio não é óbvio. Virtualmente, o óbvio é ainda menos óbvio. Gente, mais óbvio, o governo está aí parado, a gente não vai voltar. Não é óbvio, a gente precisa dizer que a gente não vai voltar. A gente precisa dizer que os empregos estão garantidos, a gente precisa dizer que as coisas continuam. Isso precisa ser dito, porque as pessoas estão sentindo falta. Uma coisa é elas estarem em escritório e ouvir em conversa de corredor que está tudo funcionando, ver que está tudo acontecendo. Outra coisa é elas em casa, por mais que a gente brinca que tem a Rádio Teams, né? Além da Rádio Corredor, tem a Rádio Teams, que as coisas também continuam correndo. Mas é importante que exista uma comunicação institucional sobre isso. Não adianta eu pegar agora, jogar lá e falar, gente, espalha aí essa notícia para todo mundo. A gente precisa garantir que a comunicação chegue em todo mundo. Inclusive no time que está lá, presencial, cuidando dos arquivos, que não pode parar. A gente precisa garantir que essa comunicação chegue. Que legal, que massa. Muito massa. E com certeza tem uma participação excessiva e engajamento da liderança, né? Você falou que cada líder desenvolveu a sua própria forma de estar próximo da equipe, né? Vocês não, como empresa, não precisaram fazer isso. Isso também mostra muito o engajamento e o quanto realmente
é uma cultura que vocês desenvolveram, né? É, Então, o outro, o over communication também é nisso, assim, de entender. Vou dar um exemplo do que eu faço com o meu time direto. Eu tenho 3 pessoas diretas e, basicamente, se são meus diretos, eu praticamente falo todo dia. Mas a gente tem um grupo e aí a gente brinca que todo final do dia a gente tem que mandar um podcast, que é um áudio, basicamente, que geralmente dura 3, 4, 5 minutos, para contar como foi o dia, o que teve, o que não teve. E é interessante, assim, pô, mas você já fala com essas pessoas, mas você para gravar, contar, você tem ali elementos que são importantes, que você precisava, talvez estar ciente que você não teve no corre do dia a dia. Então, são pequenas coisas que você vai fazendo para poder manter esse time. Por exemplo, eu tenho um time com toda a diretoria de gente, são mais de 60 pessoas na diretoria. O WhatsApp, quando a gente estava presencial, a gente não usava tanto, assim, as coisas iam trocando. Agora, a gente praticamente fala todo dia no grupo do WhatsApp, porque é uma notícia aqui, uma novidade ali. Então, você precisa estar em constante contato para as coisas serem ditas. que massa. Faz todo sentido, Cacá. Cacá, eu tô vendo aqui um monte de gente comentando, só que a gente tem um limite de tempo aqui. Então, Nem para sei que que horas você. são, gente. Eu tô sem relógio, o horário de não ver. A gente tem uns 10 minutinhos, então Uhum. eu só tô avisando para você, porque tá muito interessante. Eu não quero que você seja cortado no meio de alguma dessas coisas incríveis que você tá dividindo com a gente. Então, só para a gente já começar a encaminhar aqui para um fechamento, tem uma última pergunta aqui que eu queria fazer, que é, eu queria que você nos desse algumas dicas assim de realmente como começar a gerar esse engajamento. Você falou que precisa vir de cima, que é exercitar o óbvio. Como que amanhã eu consigo começar a trilhar esse caminho, a pensar nas pessoas e agir no desenvolvimento das pessoas para dentro da minha empresa, dentro da minha organização, dentro do meu time que seja? Quais são assim os pontos mais importantes que você deixaria aqui com a gente? É, é difícil, né? Eu acho que primeiro, assim, acho que depende, obviamente, do negócio, mas no final da linha é sempre sobre pessoas. Assim, mesmo que a gente esteja falando de uma empresa que é totalmente tecnologia, é sempre sobre pessoas. E aí, você ter pessoas boas trabalhando com você, porque tem gente que tem medo de ter gente boa trabalhando junto, né? Ou que vai roubar o lugar, ou qualquer outra coisa. E assim, na verdade, você tem que falar, eu só consigo crescer se alguém ocupar meu lugar. Imagina, gente, não vou sair daqui nunca se eu não tiver um substituto, né? Certeza. Então, que na verdade, a gente precisa ter gente boa trabalhando com a gente. E quando você tem um time top, um time foda, você vê como as coisas fluem melhor. Então, muita gente está acostumada a trabalhar na mediocridade, porque assim ele consegue se valorizar. Mas o gestor não consegue pensar que tendo um time que faz muito bem o que precisa ser feito, essa pessoa também consegue se desenvolver para outras habilidades. Então, a gente só consegue desenvolver novas habilidades se a gente tem um time que consegue fazer o que a gente fazia, né? Que massa. Sim, O fato de ter um time bom é o que faz você ser melhor e é o que faz o seu resultado ser alcançado de forma melhor. Tem uma frase que eu gosto muito e que, para falar de desenvolvimento de pessoas, porque desenvolvimento de pessoas ele perpassa por hard skills e soft skills, naturalmente, né? E tem uma frase que eu gosto muito que é: as pessoas são contratadas pelas suas hard skills, mas elas são demitidas pelas suas soft skills. Então, muitas vezes, o desenvolvimento do time não está em desenvolver hard skill. A pessoa sabe fazer aquilo muito bem. Mas como que você desenvolve uma soft skill para que ela possa alcançar um objetivo de carreira dela? Então, falar de desenvolvimento também é falar de carreira, é falar sobre os próximos passos. Então, isso tudo tem que estar muito confortável para os líderes, de que o desenvolvimento é um investimento. Ele não é um gasto, ele não é uma perda de tempo, ele é um investimento. E eu acho que aos poucos nossos líderes foram vendo isso. No começo, não vou dizer que foi super fácil, nossa, todo mundo amou. Não, mas eles foram vendo com o tempo a importância que aquilo tinha, inclusive no engajamento do time.
Porque o time saber que tem uma empresa, um líder preocupado com ele, também gera engajamento. Então, isso, o líder tem que estar muito confortável de que aquilo é melhor para ele. Se o líder for individualista, eu sou egoísta. Vamos lá, sou um líder egoísta, eu não quero saber do meu time. Pensa que até para você vai ser melhor ter um time melhor. Porque você vai poder ser ainda melhor. Então, gerar isso, esse mindset nos líderes, de que esse investimento é importante até para ele, enquanto profissional, faz com que isso fique muito mais fácil. Mas, obviamente, é ter ferramentas que suportem isso. E aí, mais uma vez, ferramenta, eu não estou falando de tecnologia, você não precisa agora ter um mega pacote tecnológico para isso. Mas, como você amarra, como você tem método, a gente fala muito de método aqui na UIS, como você tem método que amarre as pontas de todos os processos para que desenvolvimento faça parte deles. Tá? No nosso caso, foi, por exemplo, com um gestor MED na liderança. Em outro aspecto, em algum momento, foi a Lamp Store para as pessoas passarem a usar melhor a universidade corporativa. Então, tem momentos. Veja no seu momento qual é o primeiro método que você precisa atacar para começar a gerar esse comportamento. Faz sentido? Faz total sentido, Cacá. Pô, muito massa. Tem um monte de gente aqui já pedindo a parte 2 porque realmente estamos precisando, Cacá. Vamos ter que marcar um segundo papo, Tem porque problema, estou disponível. faz todo sentido e gera um monte de outros questionamentos, um monte de outras questões. Eu tenho certeza que tem muita gente querendo perguntar um monte de coisa. Não, e é interessante, desculpa te cortar rapidamente. Claro que porque, isso. na verdade, o propósito a gente criou em 2019, né? Mas a gente criou, frente a tudo isso, meu Deus, porque a gente acorda todo dia e vem trabalhar, mas muito porque já fazia parte também da UIS. Então, assim, a gente não chegou e colocou goela abaixo um propósito. A gente tangibilizou algo que já existia. Então, muitas vezes também as pessoas querem já colocar na parede alguma coisa para tentar ser verdade, mas isso não está no DNA. Obviamente, mudança de cultura tem duas formas. Você colocar na parede, mas só colocar na parede não faz sentido. Você precisa exercer. Você pode começar só mudando internamente, sem colocar na parede. E no segundo momento, você só tangibiliza o que era verdade. Quando as pessoas viram, elas falaram, nossa, realmente, faz todo sentido. Então, a gente não fez um goela abaixo do propósito. Foi o contrário. Isso já existia no nosso DNA e a gente tangibilizou isso para a nossa realidade. Que massa. E aí tem o momento eureka, né? Tem aquele insight de, nossa, é isso que a gente faz. Que legal. Cacá, eu vou começar a te agradecer aqui, antes que nos cortem. Mas muito obrigado por esse papo, por esse tempo, pelo seu tempo. Foi muito legal. Eu, pessoalmente, saio com 1000 ideias, mil reflexões. E eu tenho certeza que o pessoal também sai. Estão pedindo uma parte 2, então a gente vai ter que combinar isso, porque você vai Será um precisar prazer. conversar e falar mais, contar mais. Mas muito obrigado, de verdade. Manda um último beijo aí pro pessoal. E tá todo mundo já achou incrível, então dá um tchau, fala como que eles entram em contato contigo também. E de novo, muito obrigado. Obrigada a vocês mais uma vez. Estou super disponível para a gente fazer a parte 2, 3. Espero ter contribuído aí com algum insight para quem estava assistindo. Assim, eu sempre falo, se a gente conseguir mudar a realidade de já valeu a pena, né? Ou dar algum insight para um. Quem quiser, a gente pode conversar. Tem meu LinkedIn, que é onde eu uso mais profissionalmente, mas tem também aqui no Instagram, Clarissa Schmidt. Os dois são Clarissa Schmidt, só me procurar, a gente troca ideia. Vi aí que a Deise também deu várias ideias sobre essa qualidade de vida, vamos trocar. Então, estou disponível também para quem quiser conversar. Muito massa. Obrigado de novo, Cacá. Obrigada a vocês. Excelente quinta-feira para você e pra até a parte mundo. 2, então, né? Porque agora vai ter que acontecer. Fechado. Um beijo para todo mundo, boa quinta. Um beijo, E fiquem Cacá. em Tchau, casa. tchau. É isso, fiquem em casa, como sempre. Bebam bastante água, se cuidem e fiquem em casa. Tá bom? Beijinho, tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.